que hoje nós vamos falar sobre notação científica e potências com expoente fracionário, tá? Tá certo? Então, primeiramente, gente, falando sobre notação científica, já tem vídeos aí no meu canal sobre notação científica, que são assim mais resumidos, vídeos mais curtos, que é importante apenas para você pegar e entender como funciona, tá? Se eu fosse pegar, por exemplo, a medida da distância da Terra até o Sol, medida de distância da Terra até o Sol, essa medida seria de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Eu posso escrever dessa forma? Posso, mas existe uma forma mais organizada, mais simples para eu escrever esse número, que será essa daqui. Veja só, eu vou escrever na forma de um produto, de uma multiplicação, onde eu vou ter um fator que vai ser o 1,496 e o outro fator vai ser 10 elevado a 8. Calma, se você não entendeu, eu vou explicar agora, tá bom? Nós só queremos, pessoal, evitar de escrever essa quantidade toda aqui de casas decimais, tá? Eu quero evitar isso aqui. Então, uma forma de eu escrever esse número é na forma de notação científica, que seria o quê? Um número 10 vezes uma potência de base 10, tá certo? Então, sempre que você for escrever em notação científica, é importante que você lembre isso, tá? Que um número escrito em notação científica, ele é formado por produto, em que você tem um número que fica entre 1 e 10, não pode ser maior, não pode ser igual a 10, tem que ser sempre menor do que 10 e maior ou igual a 1, e uma potência de 10. Somente nessas condições é que nós temos aí o número expresso em notação científica. Então, nós vamos agora trabalhar alguns exemplos sobre isso, tá? Alguns exemplos disso. Se eu quisesse, por exemplo, escrever o número 300 na forma de notação científica, eu teria que escrever o seguinte, veja só, vamos lembrar da regra. Um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, vezes uma potência de base 10. Então, 300, pessoal, pode ser escrito como 3 vezes 100, tá certo? E esse 100 aqui é 10 ao quadrado, tá? Fica 3 vezes 10 ao quadrado. Aí vamos analisar agora se isso está em notação científica. Tem esse fator aqui e tem esse outro fator aqui. Então, veja só. Esse 3, ele vai ser o nosso número real. Eu costumo resumir essa informação, pessoal, dizendo que isso aqui fica entre 1 e 10. Vocês têm que entender que não pode ser igual a 10. Pode ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, tá? E esse outro aqui, gente, vai ser a potência de base 10. Ok? Vamos praticar mais isso aí, certo? Uma coisa que eu sempre gosto de orientar é que quando você for escrever em notação científica, o número que fica entre 1 e 10, ele tem sempre os mesmos algarismos do seu número original, tá certo? Com exceção dos zeros. Então, veja só, se aqui eu tenho 300, o meu número entre 1 e 10 aqui ficou o que? O 3, certo? Nosso segundo exemplo vai ser o número 0,0052. Eu tanto posso escrever números muito grandes, certo? Como também eu posso escrever números muito pequenos, números menores do que 1, na forma de notação científica, tá certo? Veja só. A diferença aqui, pessoal, é que nesse caso, a minha potência de base 10 vai ficar com o expoente negativo, tá? Esse número 0,0052 precisa ser modificado para um número entre 1 e 10, número real. Esse número, galera, vai ser o 5
5,2. Por que 5,2? Preste bastante atenção aqui. A vírgula está aqui, entre o primeiro e o segundo zero, tá? Vou até dar um zoom aqui. Primeiro e o segundo zero, né? Então, essa vírgula sai daqui e andar 1, 2, 3 casas decimais para ficar aqui entre o 5 e o 2. Quando eu desloco essa vírgula, essas 3 casas decimais aqui, para deixar ela entre o 5 e o 2, eu mantenho os meus algarismos, certo? Para escrever o número entre 1 e 10. E para que ele não mude o seu valor, eu venho aqui e multiplico por uma potência de 10. Vezes 10 elevado a alguma coisa. Agora, qual é o expoente que eu coloco aqui em cima, pessoal? Você vai contar aqui, ó. Quantas casas decimais essa vírgula andou? 1, 2, 3, certo? Como ela andou para direita, esse número aqui, ele se tornou maior, certo? O que é que acontece? Era 0,0052, agora ficou 5,2, um número 1000 vezes maior. Então, para compensar isso, eu boto um expoente negativo aqui, 10 elevado a menos 3, ok? Caso tenha ficado confuso para você, dessa forma, eu vou colocar aqui uma dica. Se a vírgula for deslocada para a esquerda, o expoente da potência de 10 é positivo, tá? Se a vírgula for deslocada para a direita, o expoente tem que ser negativo. Agora, o que é que justifica isso? Veja só. Esse número aqui, 0,0052, o livro ensina dessa forma, tá? Esse número pode ser 5,2 vezes 0,0001. Aliás, 001. Por quê? Porque ele vai ter 4 casas aqui, então para ficar com 4 casas depois da vírgula, ó, eu junto aqui 1, 2, 3, 4, certo? E isso aqui, pessoal, é 10 elevado a menos 3, tá bom? Pelo que a gente viu na aula passada. Próximo número que nós vamos escrever aí na forma de notação científica vai ser o 32,45. Aí você lembra o seguinte, pessoal. 32,45. Eu tenho que deixar esse número entre 1 e 10, tá? Então, para eu deixar esse número entre 1 e 10, essa vírgula que está entre o 2 e o 4 precisa sair daí e deslocar uma casa decimal para a esquerda, tá bom? E o número vai ficar 3,245, não é assim? E agora eu escrevo a potência de base 10. Vezes 10 elevado a quanto? Elevado a 1. Por quê? Porque só moveu uma casa decimal aí, tá certo? Se você quiser, nem precisa colocar esse 1, tá? Mas está aqui a resposta.